tarde, chamo-me Florbela Jorge e é com grande satisfação que dou as boas-vindas a todos em nome e representação da Wolters Kluwer, cabendo-me ainda preferir algumas palavras de apresentação. A Wolters Kluwer é a entidade responsável pela organização deste encontro online e tem como slogan "When you have to be right", na medida em que se dedica a fornecer informação, software e serviços com propostas de ideias inovadoras e soluções inteligentes para pessoas que integram profissões reguladas. Estamos a fornecer este serviço há mais de 180 anos e podem contar connosco atualmente em 150 países. Alterações ao processo especial de revitalização e processo de insolvência é o tema que hoje nos reúne em colaboração com a PRA Raposo Samiranda e Associados. Foram publicadas novas medidas de apoio e agilização dos processos de reestruturação das empresas e dos acordos de pagamento, transpondo uma diretiva da União Europeia, dando origem a consequentes alterações em diversos diplomas, como o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, o Código das Sociedades Comerciais, o Código do Registro Civil, entre outra legislação avulsa. Pela sua relevância prática, destacam-se, claro, as alterações ao processo especial de revitalização e o processo de insolvência. Antes de passar a palavra às conferencistas, gostaria de lhe agradecer de um modo muito especial, não só pela honra de terem aceito vir a esta sala virtual dar a conhecer as suas reflexões, mas também com o intuito de provocar o debate na comunidade jurídica. As conferencistas são portadoras de um brilhante percurso académico, apesar de terem pautado a sua vida profissional de forma discreta, não deixam de ser reconhecidas pela excelência quer entre os seus pares, quer entre os seus clientes. Assim, tomando nota dos meus apontamentos, a senhora doutora Susana Santos Valente é sócia e responsável pela equipa de recuperação de crédito e insolvência da PRA, é formadora da Ordem dos Advogados e é advogada referenciada pelo The Legal 500 2021. De seguida, tomará a palavra a senhora doutora Andreia Damasio, advogada sénior, trabalha no Departamento de Recuperação de Créditos e Insolvência da PRA, também é uma advogada referenciada pelo The Legal 500 2021 e 2020 e foi finalista do 40 Andy 40 Awards 2021 do Iberian Lawyer para a categoria de Insolvência e Reestruturação. A doutora Carolina Laranjeira, última conferencista a falar, Laranjeira de Almeida, mestre em Direito associada e também faz parte do Departamento de Recuperação de Crédito e Insolvência da PRA. Durante aproximadamente 60 minutos, as conferencistas farão a sua exposição e encontra-se disponibilizado um apontamento que pode ser descarregado por todos os participantes. Fica também disponível, as conferencistas ficam disponíveis para responder às questões suscitadas, enviadas através do chat. Termino com votos de proveito para a ciência do direito e da sua aplicação prática. Têm, pois, a palavra Vossas Excelências, senhoras doutoras, para o início deste encontro online. Muito boa tarde, muito obrigada Florbela, muito obrigada Wolters Kluwer pelo convite que nos foi dirigido. É uma enorme honra para nós para nós advogadas e para a PRA poder apresentar e discutir estas matérias tão prementes agora nestes últimos tempos com as alterações, mas mesmo nos últimos anos com a incidência que tem havido no nosso país dos processos especiais de revitalização, os PERs e os processos de insolvência, e por isso eu começaria por fazer uma breve resenha, um enquadramento daquilo que vai ser ou que vai versar a nossa conferência. Como disse muito bem a Florbela neste introito, o que vamos falar hoje é sobre as alterações ao CIR, ao Código de Insolvência e Recuperação de Empresas. O código do CIR, chamado CIR, foi alterado agora em abril, ou teve estas alterações que entraram em vigor em abril,
E estas alterações que vamos versar hoje resultam da transposição de uma diretiva da União Europeia que tinha como intuito trazer para o Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas alguma celeridade, flexibilidade nos próprios métodos e formas de tratar o processo e também como objetivo tentar dar aqui, facilitando esses próprios processos, trazer aqui ao tecido empresarial e àquilo que são as empresas ou as pessoas singulares, fruto da pandemia que vivemos nos últimos anos, mas que também fruto de outras crises económicas que tivemos anteriormente, estão e têm vindo a sofrer economicamente e que muitas vezes, por via do recurso aos processos de insolvência ou ao SPER, ou mesmo ao PA, ou a insolvência pessoal, tem vindo a desgastar este tecido empresarial, a própria economia fica mais pobre e, portanto, esta diretiva tem como objetivo tentar trazer ou ter estes dois focos nas alterações que trouxe para o Código. Como dizia então, esta alteração, a diretiva, que como disse anteriormente, é a diretiva da União Europeia de 2019-1023 e que veio a ser consagrada na nossa legislação portuguesa através destas alterações que foram feitas ao Código de Insolvência através da Lei 9/2022 de 11 de janeiro, que entrará em vigor no dia 11 de abril de 2022. E estas alterações, de forma muito genérica, de seguida tratá-las-emos de forma mais específica, mas agora de uma forma genérica, como se disse no início também, a Flor Bela referiu que esta lei não trouxe apenas alterações ao CIR, ao Código de Insolvência e Recuperação da Empresa, trouxe alterações a outros códigos também, outros ordenamentos jurídicos, de forma a poder, generalizando e harmonizando todas estas alterações e estes objetivos da própria diretiva, poder agilizar os procedimentos, como disse, e facilitar e manter o tal tecido empresarial. Obviamente que, para além das alterações ao CIR, ao Código das Sociedades Comerciais, ou do próprio registro comercial e até a implementação de medidas mais avulsas de apoio e agilização aos processos de recuperação de empresas e aos próprios acordos de pagamento, perdão de dívidas, etc., as alterações sobre as quais nos debruçaremos hoje são aquelas que foram introduzidas no CIR, no Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas. Estas alterações, como disse também, resultam da tal transposição da diretiva e trazem-nos, dizia eu há pouco, prevêem regimes de reestruturação preventiva. No fundo, uma tentativa de, antes de chegarmos à fase de liquidação do ativo com prejuízo para os credores, para o próprio devedor no desenvolvimento da sua atividade, tentar, de uma forma mais assertiva, criar regimes de reestruturação, mas de reestruturação numa fase preventiva. Muitas vezes se abordava o tema de que o processo de insolvência, o próprio processo de recuperação da empresa, o PER já foi uma alteração nesse sentido, mas ainda pecava por ser escasso, via a resolução dos problemas de déficit financeiro, de insolvência, numa perspectiva apenas de resolução e não numa perspectiva preventiva. Portanto, a ideia, o objetivo será sempre este, o caminho é claramente o caminho do legislador europeu mesmo, mas também nacional, é tentar criar condições junto das empresas, das pessoas singulares, para que o recurso ao processo de insolvência e aos PERs possa não ocorrer ou ocorrer o mais tardiamente possível, portanto, dando-lhes ferramentas para eles poderem resolver as situações sem recorrer a estes processos, mas tendo que recorrer que esses processos tenham, como se refere aqui também, uma maior eficácia processual. Os processos de insolvência, todos nós que todos os dias lidamos com estes processos, sabemos que eles demoram imenso tempo, muito mais do que seria expectável, quer para trabalhadores, para credores, etc., para
para a própria empresa em pé ou insolvência. É verdade que há 20 anos demoravam 3 vezes mais o tempo, mas ainda hoje a eficácia não é aquela que nós pretendemos e, portanto, esta transposição, estas alterações visam também trazer ao processo de insolvência, em termos de tribunal, uma maior eficácia, e com estas duas componentes de uma eficácia processual e de haver alguma flexibilidade na própria resolução do problema, reestruturando, etc., trazer aqui um incentivo à economia, evitando processos de liquidação, e manter no fundo, que é o que se pretende, as unidades económicas ainda válidas, mantê-las no giro comercial. Os objetivos desta lei, desta diretiva, eram, e isto é um bocadinho na sequência daquilo que tenho vindo a dizer, era de facto diminuir obstáculos formais do próprio tribunal, do próprio processo judicial, mas também diminuir obstáculos à manutenção da circulação dos capitais, ao aumento da possibilidade de circulação destes capitais, da liberdade de estabelecimento no mercado interno. Interessa muito e cada vez mais manter as empresas que têm know-how especializado, que têm trabalhadores, em relação aos quais houve investimento, muitas vezes público, outros não, outros privado, mas que naturalmente, diminuindo esses obstáculos, permitir-se-á manter essas empresas no giro comercial e, portanto, não criando aquilo que nós sabemos que as insolvências criam muitas vezes, que é o efeito dominó, não é? Porque, na verdade, os credores têm as suas dívidas ou reduzidas ou nem sequer pagas e, portanto, isso implica depois também dificuldades no credor e tem tal efeito de bola de neve nas empresas. Isso, por um lado, diminui esses obstáculos, um dos objetivos. Outro dos objetivos, de apoiar essa recuperação. Como dizia há pouco, estas medidas de reestruturação preventiva têm como objetivo salvaguardar os postos de trabalho. Nós temos ouvido muitas vezes, não estou a trazer novidade nenhuma a este fórum, muitos postos de trabalho são colocados em causa, são perdidos, quando com insolvências maiores, mesmo com PERs, em que há necessidade de despedimentos coletivos. E, portanto, e isso implica, depois na Segurança Social, um incremento do Fundo de Desemprego, e tudo isto implica um desperdício, uma diminuição enorme daquilo que é a mais-valia nacional inclusiva. Para além disso, perde-se muitas vezes o know-how adquirido, há formações, há quadros em empresas que são valorizados, que têm adquirido bastante know-how naquela matéria em especial, e depois, havendo um processo de insolvência, acabarão por arranjar um emprego num outro local, não com o mesmo know-how, e aquele know-how acaba por se perder, esse know-how que é naturalmente aquilo que um país pretende valorizar até a nível depois internacional. E, obviamente, maximizar também a recuperação dos créditos por parte dos credores, porque só assim se permitirá evitar, como eu referi há pouco, o tal efeito bola de neve, que depois implicaria, e tem implicado, muitas insolvências nós sabemos que são decorrentes de outras insolvências, e, portanto, tentando harmonizar, facilitar, apoiar esta recuperação, implicará, afinal, um resultado que manterá certamente unidades económicas ainda neste giro comercial, permitir-lhes recuperar e manter-se no nosso enquadramento jurídico e económico, fazendo obviamente crescer também aquilo que é a nossa economia nacional. Estes são, em termos muito gerais, aqueles que são os objetivos desta transposição da diretiva para a Lei 9 de 2022, que, como disse, e adiante falaremos mais vezes, entrará em vigor no dia 11 de abril, com consequências a entrar em vigor imediatamente nesse dia, que nós daremos conta também, mas genericamente o que me cabia nesta primeira fase era só fazer um enquadramento genérico daquilo que vamos falar, das alterações,
Vamos agora abordar cada uma delas, começando por falar nas alterações que foram introduzidas no âmbito do PER e do PA, e relativamente a essas mesmas introduções, e para falar um pouco melhor delas, estará comigo a minha colega Andreia Damasio, especialista nesta área também, que de seguida apresentará este tema. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Começo aqui por reiterar os cumprimentos iniciais feitos neste fórum pela Susana, a todos os que estão presentes, à volta-se também pelo convite para participar na apresentação e na exploração deste tema recente, que irá entrar em vigor, como a Susana referiu, no dia 11 de janeiro, que tem implicações, 11 de abril, peço desculpa, e que tem implicações quer nos processos já pendentes, quer também nos processos a serem instaurados após essa data. Cabe-me a mim apresentar algumas das alterações que são introduzidas pela Lei 9 de 2012, quer no processo especial de revitalização, quer no processo especial para acordo de pagamento, aplicado o chamado PEAP e aplicado às pessoas singulares, sem as pessoas singulares, que também está no nosso CIR, e foi efetivamente o PER que teve uma maior incidência e também será algo de maior alteração quanto à sua tramitação. Por uma questão prática e também prática e com maiores efeitos práticos das alterações introduzidas, irei apresentar ao longo desta apresentação os 6 pontos principais da tramitação do PER e dos efeitos neste processo da Lei 9 de 2011. Antes de apresentar cada um deles, também fazer já aqui referência que esta lei e as alterações desta lei têm implicações apenas quanto às suas alterações aos processos pendentes, quer apenas na conclusão dos processos sem a homologação do plano ou sem a aprovação e também nos financiamentos. Todas o resto das alterações anunciadas terão apenas efeitos e irão produzir efeitos nos processos instaurados a partir desta data. Relativamente, e antes de avançar para cada uma delas individualmente, as alterações principais na tramitação do processo. Foi exigida a classificação dos credores e a formação de categorias no plano de recuperação a ser junto inicialmente na instrução do PER pela empresa. Também foram alteradas os efeitos processuais referidos no artigo 17E relativamente à suspensão de medidas executivas e também o efeito da nomeação do administrador judicial provisório nos contratos pendentes, contratos executórios essenciais, que agora estão referidos na lei. Foram introduzidas também alterações às exigências formais, tornando aqui, relativamente ao plano de recuperação, nos termos do 17F, tornando aqui exigindo que o plano de recuperação seja mais transparente e mais formal, mas a exigência é mais densificada, tornando aqui o plano com mais detalhe. E também são, de uma forma mais clara, nestas alterações, enunciados os poderes e deveres do juiz em matéria de homologação do plano, que também estão referidos estão anunciados no artigo 17. Também outra alteração com peso são as maiorias que são exigidas para efeitos de aprovação do plano, um esclarecimento que foi feito no artigo 17G, que é o direito de oposição da empresa à insolvência, caso o plano não venha a ser aprovado ou homologado, e também foi dada aqui uma maior proteção aos financiamentos para efeitos de reestruturação, quer no início do processo, quer na execução do mesmo, que é o 17H. Quanto à primeira alteração, a 17, e começamos logo pelo 17C, que além das formalidades exigidas pelo mesmo artigo, relativamente à instrução do requerimento inicial do PER em tribunal, além daquilo que é a declaração do ROC, a documentação do artigo 24, também o plano de recuperação com a exigência e com a identificação das condições creditícias, financeiras e do plano, é agora feita uma exigência à empresa, que é a apresentação de
de uma proposta de classificação dos credores afetados pelo plano de recuperação em categorias distintas, de acordo com a natureza dos respectivos créditos, em créditos garantidos, privilegiados, comuns e subordinados. Esta classe, ou esta exigência já existia no artigo 47, são as classes credores anunciadas no artigo 47, mas agora é também, e é uma faculdade que é dada, de entre estas classes, refletir o universo de credores da empresa em função da existência e fundamento de interesse comum, designadamente nos seguintes termos. Ok? Relativamente aqui a estas subcategorias que são enunciadas, tudo leva a crer que elas não são taxativas, são apenas são indicativas e exemplificativas a ter em consideração para as empresas. Mas no artigo 4 do mesmo artigo 17, é feita uma ressalva em relação às micro, pequenas e médias empresas. Estas estão dispensadas da obrigação de apresentar o documento nas condições que acabei de referir, que é a divisão das classes e das categorias distintas. E por isso, da análise deste artigo, temos duas classificações. Uma classificação que é indispensável em todos os casos, incluindo as micro, pequenas e médias empresas, que assenta nas classes do artigo enunciadas no artigo 47, que é garantidos, privilegiados, comuns e subordinados, e depois uma classe opcional ou facultativa para todas as empresas, incluindo as empresas que não sejam as pequenas, médias, as micro, pequenas e médias empresas, porque tal como anuncia o artigo 17C, número 3, é querendo a uma faculdade. E por isso, além da classificação inicial, esta classificação adicional implica a formação de categorias, designadamente das categorias anunciadas no ponto I, do 1 ao 5 do mesmo artigo, além de. Relativamente aos efeitos processuais da formação de categorias, destaca-se o ónus, como referi, da apresentação desta proposta sobre a empresa, caberá depois ao Administrador Judicial Provisório a elaboração da lista provisória, tendo em conta a proposta que foi apresentada pela empresa das subcategorias. A classificação pode ser impugnada na fase da impugnação da lista de credores por qualquer credor, que neste caso tem o ónus de apresentar a proposta alternativa à classificação apresentada pela empresa, mas também a lei não faz qualquer menção à consequência do credor impugnar o crédito e não impugnar a lista e não apresentar uma lista alternativa. Na lei não decorre qualquer consequência legal, pelo menos até agora, a não ser que venha a ser esclarecida. E depois já numa fase inicial, fase final, fase essa de apreciação da lista e das impugnações que existam, cabe também aos juízes decidir sobre a conformidade da formação de categorias, mais precisamente a suscetibilidade das categorias refletirem o universo de afetados e a existência de suficientes interesses comuns entre eles, que acaba por ser um conceito que é ainda indeterminado para efeitos da aplicação desta lei. E caso não existam ou que não haja impugnações à lista, o juiz também, não obstante, pode determinar a alteração da proposta da classificação anunciada inicialmente pela empresa, sempre que considere que as categorias propostas pelo devedor não refletem o universo de afetados ou a existência de suficientes interesses comuns entre eles. Uma das outras alterações que iniciei anteriormente foi os efeitos processuais que estão enunciados no atual artigo 17E, que apenas altera a epígrafe do artigo. Na lei ainda em vigor, epígrafe a efeitos, e agora passa a ter a epígrafe de suspensão das medidas executivas. Relativamente, está previsto no 17E, e o 17E, no seu primeiro artigo, acaba por ser feita uma substituição da expressão para ações para cobranças de dívidas entre a empresa, pela expressão ações executivas contra a empresa para cobranças de créditos. Ou seja, esta alteração que agora é apresentada e é imposta pela lei vai esclarecer a interpretação que era dada ao artigo ainda em vigor, que tipo de ações é que ficariam suspensas com a nomeação do Administrador Judicial Provisório. E com esta alteração deixou claro que apenas as ações executivas
contra a empresa para cobranças de créditos, as mesmas são suspensas. Relativamente à suspensão destas medidas, estes efeitos vêm reforçar aqui a proteção da empresa contra medidas executórias que efetivamente os credores pudessem querer tomar face à empresa e impedir a recuperação da mesma, e no artigo, no novo, passará a ser no artigo 17, número 2, existe e são enunciados o prazo automático de 4 meses para a suspensão, que é uma suspensão automática, que pode ser prorrogada por mais um mês extra, mas esta prorrogação terá que ser requerida pela empresa, pelo credor, qualquer credor, ou também pelo administrador judicial, desde que se verifique as condições referidas na linha A a C do mesmo número 2. Não é automática esta prorrogação anterior, excepcional da suspensão destas medidas. No artigo 4, também foi um esclarecimento que a lei agora veio apresentar relativamente, e aqui é muito clara, que excepcionam-se desta suspensão as ações executivas para cobrança de créditos laborais, quer créditos emergentes do Código de Trabalho, de contrato de trabalho, da violação de cessação. E aqui, claramente, que protegem-se os interesses dos trabalhadores. Além da suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade ocorridos pela empresa com a nomeação do administrador judicial provisório, também no artigo 9 do novo 17E, também foi esclarecido a suspensão, que durante o período de suspensão das medidas de execução, de 4 ou 5 meses, conforme aquilo que for tramitado ao longo do processo, os processos, foi esclarecida a suspensão dos processos de insolvência em que haja anteriormente sido requerida a insolvência da empresa, mas que não tenha existido, isto sendo verificado a sentença, e também esclarece a suspensão dos processos em que seja requerida a insolvência após a entrada do PER em tribunal. Estas medidas de suspensão, o prazo poderá também, da mesma forma que é prorrogado, também poderá, no período excepcional, poderá ser levantado, e é referido no artigo número 3º, que no curso do período suplementar da suspensão, de mês extra, o juiz pode terminar o seu levantamento nos seguintes casos, em que esta suspensão deixe de cumprir o objetivo de apoiar as negociações sobre o plano da recuperação, ou também a pedido da empresa ou do administrador judicial provisório. Relativamente ao efeito da nomeação do administrador judicial provisório nos negócios em curso. E aqui os credores vai ser referido, ser anunciado, melhor, ser esclarecido no 17, número 10, no atual, no novo, que a partir da nomeação do administrador judicial provisório e durante o período de suspensão das medidas de execução, que tem a durabilidade de 4 ou 5 meses, os credores não podem recusar, cumprir, resolver, antecipar ou alterar unilateralmente contratos executórios essenciais em prejuízo da empresa relativamente a dívidas constituídas antes da suspensão, quando o único fundamento seja o não pagamento das mesmas. Na lei, seja isto, é claro que é depois da nomeação, mesmo que da nomeação do administrador judicial, mesmo que se encontrem determinados contratos que estejam pendentes, e aqui todo tipo de contrato, não só dos serviços públicos essenciais, tal como a lei atual ainda em vigor anuncia no número 8, aqui é de qualquer tipo de contrato, desde que não pode suspender, resolver ou antecipar unilateralmente, só porque existem dívidas anteriores à sua nomeação. E no seu número 11, em relação aos contratos executórios essenciais, a lei também entende que por contratos executórios essenciais são os contratos de execução continuada sem que sejam necessários à continuação do exercício corrente da atividade da empresa, incluindo quaisquer contratos de fornecimento de bens ou serviços, cuja suspensão levaria à paralisação da atividade da empresa, que é, lá está, como eu referi há pouco, que é o contrário daquilo que refere o artigo atual número 8, que não só os serviços públicos e essenciais, mas sim também qualquer tipo de contrato privado ou público que tenha importância e impacto na continuação da atividade da empresa. E em contrapartida, quando o preço dos bens ou serviços essenciais à atividade da empresa não seja pago
no período da suspensão, dos 5 meses no máximo, é considerado esse crédito dívida da massa insolvente caso a empresa venha a ser declarada insolvente depois nos 2 anos posteriores ao fim do processo. Já na fase do 17F, na fase em que decorridas as negociações em que tem que depois a empresa que anunciar e entregar ao processo o plano inicial, que é o resultado das negociações dos credores, o 17F veio agora densificar o conteúdo do plano. E, além daquilo que são as exigências já enunciadas no artigo, além da identificação da empresa, terá agora obrigatoriamente que conter as seguintes informações. Identificar as partes afetadas pelo plano, as partes designadas e repartidas que não sejam afetadas pelo plano, as formas de informação e também consulta a posição dos credores, dos trabalhadores na empresa, e, se for caso disso, as consequências gerais relativamente ao emprego, como o despedimento, redução temporária dos períodos normais de trabalho, tal como anuncia o artigo 17F. Tem que também fazer referência a qualquer novo financiamento previsto e as razões pelo qual esse financiamento é necessário na execução do plano, e também uma exposição de motivos que contenham a descrição das causas e da extensão das dificuldades da empresa e que explique as razões pelo qual há uma perspectiva razoável de o plano de recuperação evitar a insolvência da empresa e garantir a sua viabilidade, incluindo as condições prévias necessárias para o êxito do plano. Isto é um requisito essencial e que tem relevância depois para efeitos da homologação do plano a ser considerado pelo juiz. Neste seguimento e aprovado o plano de recuperação, também no 17F, número 7, são agora também esclarecidos ou clarificados os poderes, deveres do juiz de homologação do plano. O juiz tem necessariamente de aferir se o plano de recuperação foi aprovado, se cumpriu as maiorias exigidas pela lei, as regras relativas à verificação do princípio da igualdade e da prioridade para os casos de classificação dos créditos em categorias diferentes, se no caso de ser apresentada a classificação dos créditos em categorias distintas, se as categorias discordantes de credores afetados recebem um tratamento tão menos favorável, que nenhuma categoria tem que certificar também que nenhuma categoria de credores pode, no âmbito do plano, receber nem conservar mais do que o montante correspondente à totalidade dos seus créditos. Tem que verificar também se o plano é mais favorável do que seria num cenário de liquidação da empresa e, se aplicável, se existir aqui no financiamento, será para a execução do plano, terá que também de verificar se o mesmo prejudica injustamente os interesses dos credores. Se o plano de recuperação apresentar perspectivas razoáveis de evitar a insolvência da empresa ou de garantir a viabilidade da mesma. Ou seja, nesta última exigência da lei, para efeitos de homologação, é consagrado aqui o juízo de mérito, controle técnico e económico por parte do juiz, o que implica uma especialização. E ambos os aspectos têm que ser avaliados numa perspectiva de recuperação e de homologação. No âmbito da elaboração da decisão de homologação ou de recusa, o juiz ainda tem prerrogativa de determinar a avaliação da empresa por um perito, se algum credor fizer essa exigência através de ter sido pedida a não homologação com fundamento no referido no mesmo artigo. Ou seja, se um credor, no seu pedido de não homologação, alegar que a situação dos credores ao abrigo do plano é menos favorável, num cenário de liquidação ou pelo desrespeito das regras de aprovação do plano previstas para os casos de inexistência de categorias de credores garantidos e de empate. Isto, tal como agora é referido e anunciado no artigo 17F, número 8, que irá entrar em vigor. Relativamente ao plano, esta também foi uma das alterações mais significativas, foi efetivamente
aqui a alteração a aprovação do plano de recuperação quanto às suas maiorias. As maiorias aparecem na lei, na atual, no 17F, passando agora, né, nesta nova lei, a constar no mesmo 17F, número 5, a linha A, B e C. E da análise deste número 3, podemos concluir que existem 3 sistemas de formação das maiorias da aprovação. O primeiro, que é anunciado na linha A, que é aplicável aos casos em que haja classificação dos credores em categorias distintas, portanto, pela conjugação do 17F, do 17C número 3, quando a formação das categorias e é referida essa, poderá concluir-se quanto a aplicação desta maioria às grandes empresas. A linha B, que é aplicável aos mais casos, tal como refere a letra da lei, ou seja, é aplicada a micros, pequenas e médias empresas. E o terceiro, a linha C, o terceiro regime, o terceiro sistema, tal como que recolhe cumulativamente, não se verifica manifestações, ou seja, mas pela leitura da linha C, entende-se que poderá ser aplicado em qualquer caso, seja qual for a dimensão da empresa, ou seja, não é muito linear a quem será aplicar qualquer das categorias, a quem se aplica esta maioria de aprovação. Quanto ao primeiro sistema de aprovação que está referido na linha A, define-se a regra de voto favorável em cada uma das categorias de credores. Para ser considerado aprovado o plano, tem que se verificar a votação de mais de 2/3 do total dos votos emitidos, não se considerá como tal as abstenções e, para isso, obtendo desta forma o voto favorável de todas as categorias formadas, o voto favorável da maioria das categorias formadas e, pelo menos, uma delas é uma categoria dos credores garantidos. Ou seja, para a aprovação do plano em cada uma das categorias, tem que ser verificada, tem que ser votado favoravelmente em cada uma das categorias, por mais de 2/3 da totalidade dos votos emitidos, não se consideram as abstenções. Ou, refere também o alineado número 5, caso não existam categorias de credores garantidos, o voto favorável de uma maioria dos créditos formada, desde que pelo menos uma delas seja de credores não subordinados, e em caso de empate, o voto favorável de pelo menos uma categoria de créditos não subordinados. Relativamente ao segundo sistema de aprovação, anunciado na linha B e aplicado aqui, digamos, aos PERs mais simples, às micro, pequenas e médias empresas, subsiste a regra de aprovação do plano, em que terá que ser votado por credores cujos créditos representem pelo menos 1/3 dos créditos relacionados com o direito de voto, não se considerando também aqui as abstenções, e que obtenha o voto favorável de mais de 2/3 da votação dos votos emitidos e mais de 50% dos votos emitidos correspondentes a créditos não subordinados. Por fim, o terceiro sistema de aprovação, na linha C, e que não identifica a quem é que se aplica, e tem-se por aprovado, considera que tem-se por aprovado o plano que recolha cumulativamente, sem serem contabilizadas as abstenções, o voto favorável de credores cujos créditos representem mais de 50% da totalidade dos créditos relacionados com o direito de voto e de mais de 50% dos votos emitidos correspondentes a créditos não subordinados, igualmente com direito de voto. São estas as principais alterações no regime do processo especial de revitalização quanto à maioria exigidas para efeitos de aprovação de um plano. A outra alteração também é alteração, mas é mais um esclarecimento que a lei agora vai fazer relativamente ao direito de oposição da empresa à insolvência no artigo 17G. E que refere que, caso a empresa não consiga a aprovação ou homologação do plano, terá que ser apresentado o parecer pelo administrador de insolvência, instruído com toda a documentação que prova a votação, com um parecer técnico fundamentado e, nos casos da não aprovação, o administrador emite então tal parecer
em que desse parecer a empresa tem 5 dias para se opor ao mesmo, para se opor se considera que a empresa se encontra em situação de insolvência ou não, isto assumindo que o parecer do administrador foi nesse sentido. E se a empresa optar e for contra a situação e não reconhecer a situação de insolvência, então, se a empresa deduzir a oposição, o juiz determina o encerramento e o arquivamento do PER, com a extinção de todos dos seus efeitos. Se, pelo contrário, a empresa não se opuser à situação de insolvência anunciada no parecer do administrador, a insolvência é declarada pelo juiz no prazo de 3 dias úteis, tal como já dispõe a lei, sendo o PER apenso ao processo de insolvência. E este esclarecimento veio aqui tornar claro e indiscutível a questão da declaração de inconstitucionalidade do atual número 4 do artigo 17G, em que o parecer do administrador judicial provisório que conclui pela situação de insolvência equivale à apresentação por parte do devedor à insolvência quando ela discorde da mesma situação de insolvência. Por último, relativamente ao processo especial de capitalização, as garantias ao financiamento para a reestruturação. Falamos aqui do novo financiamento e financiamento intercalar. Falamos também aqui do artigo 17H. O artigo 17H número 1, no seu número 1, que não sofreu alterações com a lei 19/2012, vem, 22, peço desculpa, vem dizer que as garantias convencionadas, já diz e consagra, que as garantias convencionadas entre a empresa e os seus credores durante o processo especial de revitalização com a finalidade de proporcionar àquela os meios necessários ao desenvolvimento da sua atividade, mantém-se mesmo que o fim do processo venha a ser declarado no prazo de 2 anos. E na nova lei, 9/2022, este artigo manteve-se. O número 2 da lei 9/2022, neste artigo 17H, contém uma importante alteração, em que os credores que financiem a atividade da empresa no decurso do PER, que é considerado um novo financiamento, ou na execução do mesmo, financiamento intercalar, gozam de um crédito sobre a massa insolvente até um valor correspondente a 20%, 25% do passivo não subordinado da empresa à data da declaração de insolvência da empresa, caso esta venha a ser declarada 2 anos a contar da data do trânsito em julgado de sentença de homologação. No número 3 da Lei de Alterações, veio prever que os créditos correntes de financiamento continuam a gozar de privilégios creditórios imobiliários geral, graduado antes do privilégio creditório geral concedido aos trabalhadores na parte que estende aos 25% a que se refere ao número anterior, e graduado antes do privilégio, como referi, concedido aos trabalhadores. O número 4 do proposto artigo 17G estende agora os privilégios aos credores resultantes de financiamento intercalar concedidos por sócios, credores, sócios, acionistas e pessoas relacionadas com a empresa. O número 5 veio clarificar que os atos de financiamento não podem ser objeto de impugnação pauliana. Na mesma lógica também, o artigo número 6 dispõe que o financiamento novo e intercalar não podem ser declarados nulos, anuláveis ou insuscetíveis de execução. E, por fim, o número 7, com o fundamento de tais financiamentos serem prejudiciais para o conjunto global dos credores, veio esclarecer e veio imunizar aqui os concedentes do novo financiamento de qualquer responsabilidade civil, administrativa ou penal, salvo nos casos expressamente previstos na lei, que acabamos muito bem por não saber quais é que eles são. Em direito de conclusão, em relação às alterações que são feitas e anunciadas pela esta Lei 9/2012, podemos concluir que, e também no seguimento daquilo que a Susana acabou por fazer e dizer inicialmente no enquadramento geral do objetivo que era a lei, acabamos por ser feita e depararmos perante uma aposta num processo especial de revitalização com uma capacidade e com poderes e indicadores que possibilitam a empresa de recuperar,
Também é feito ao aumento de medidas de proteção da empresa quando as medidas executórias contra e instauradas pelos credores. O plano de recuperação é agora mais completo e transparente para evitar também determinados atos do plano e também para que os credores tenham acesso a tudo o que são as medidas de recuperação. Há também uma maior flexibilidade das maiorias da aprovação do plano, como foi referido, e também há aqui uns mais reconhecidos benefícios aos financiadores da empresa, e por isso tudo leva a crer que o PES está mais reforçado, com maior probabilidade de êxito na recuperação das empresas que efetivamente atravessam dificuldades, mas que mesmo assim têm capacidade e todos os meios e mecanismos para a sua recuperação e para se manterem no ativo e no giro comercial. Como referiu também a Sónia, também é um tema que me cabe a mim anunciar no investimento destas alterações, é as alterações, de uma forma mais sucinta, ao PEAP. O PEAP, que é um processo especial para acordo de pagamento, tem uma tramitação muito semelhante, com algumas diferenças, mas que a tramitação em geral é muito semelhante ao do PERS, e que também foi afetado nos seus artigos, que está regulamentado no artigo 222A a 222J, que foi também afetado por as alterações propostas por esta lei. E antes de referir também um bocadinho por comissão àquilo que são as alterações ao processo especial de revitalização, de referir que as alterações que são propostas a este processo entram em vigor com a mesma em 11/4/2022, aos processos pendentes e aos processos que irão ser instaurados a partir desta data. Foram apontadas e introduzidas algumas alterações formais na tramitação do processo, mas com maior relevo prático. Por exemplo, no artigo 222D, número 3, a possibilidade, e aqui não é exigido inicialmente a apresentação de um plano de recuperação à semelhança do que acontece no PERS, mas e não são exigidas aqui a formação de categorias, de classe e de categorias, mas no artigo 222D, número 3, é exigido, e ao contrário do que acontece atualmente, qualquer credor e qualquer interessado pode impugnar a lista nos 5 dias úteis com base na incorreta qualificação dos créditos relacionados. Também quanto aos efeitos da suspensão das medidas de execução após a nomeação de administradores. Falamos aqui também há um esclarecimento no seu artigo, desculpa, 222E, em que vai também esclarecer que a nomeação do administrador obsta à instauração de quaisquer ações executivas para cobrança de dívidas contra o devedor. Durante todo o período em que perdurarem as negociações, ao contrário daquilo que vai vigorar para efeitos do PERS, suspende, quanto ao devedor, as ações executivas em curso com idêntica finalidade, extinguindo-se estas depois da aprovação e da homologação do acordo de pagamento. Também veio o número 7 do artigo 222, clarificar que os processos de insolvência em que seja requerida a insolvência do devedor e que entrem depois da publicação do despacho, suspendem-se, extinguindo-se logo que seja aprovado e homologado o acordo de pagamentos. Quanto aos termos de votação, o 222F sofrerá também igualmente alterações quanto às maiorias exigidas, e aqui passará a ser previsto no número 3, a linha A e B, as mesmas regras de votação exigidas para efeitos da maioria que já anunciadas para efeitos do PES, mas que se aplicavam às micro, pequenas e médias empresas, e há outra opção que se aplicava a todas as situações que estava referida na linha C, e que os seus critérios de aplicação ainda não estavam clarificados na lei. E também, igualmente, no regime do PEAP é feito o esclarecimento do 222 guia número 5 também,
quanto ao poder, digamos assim, do parecer do administrador, a ser junto ao processo quando o plano não é aprovado nem homologado, e o mesmo deixará de valer de uma forma automática a apresentação à insolvência. Porquê? Porque o devedor é notificado para poder pedir ao opor, e se opuser à situação de insolvência, então o processo extingue e encerra com todos os seus efeitos, e também terá a possibilidade ainda de perceber se, estando ele insolvente, se pretende aderir ao plano de pagamentos ou mesmo pedir a exoneração do passivo restante, tal como está apresentado no 222G, número 5, 6 e 7. Estas são, em relação ao PEAP, são as alterações mais significativas também, com mais relevo prático para a aplicação e para a tramitação dos processos. Contudo, e prosseguindo com as alterações introduzidas por esta Lei 9 de 2012, passo a palavra à minha colega, a doutora Carolina, que irá então apresentar as alterações ao processo de insolvência. Obrigada. Nesta segunda parte, digamos assim, da conferência, iremos dar continuidade à análise das alterações introduzidas ao Código de Insolvência e Recuperação de Empresas pela Lei 9 de 2022, de 11 de janeiro, no âmbito do processo de insolvência. Como dizia, no âmbito do processo de insolvência são propostas medidas que têm como finalidade simplificar e, consequentemente, agilizar os processos de insolvência, em especial na fase da liquidação e verificação da graduação de créditos, o que na prática tem bastante importância, considerando que a existência de processos de insolvência, nomeadamente de empresas, continua a afetar as condições de competitividade da economia nacional. E o objetivo destas mudanças ou destas alterações é a agilização desses procedimentos, o que poderá também provocar aqui mudanças positivas no que respeita ao funcionamento da economia nacional. Em termos de alterações gerais ao processo de insolvência e algumas delas que acabam por ser transversais a todos os procedimentos previstos no CIR, a primeira alteração é o aditamento do número 6 ao artigo 9º do CIR, que confere prioridade aos requerimentos de liberação de cauções ou garantias prestadas no âmbito do processo de insolvência. Esta medida ou esta alteração já estava prevista no âmbito da Lei 75/2020, 27 de novembro, legislação Covid-19, e visa imprimir nesta parte, portanto, no que respeita aos requerimentos de liberação de cauções e garantias, uma celeridade à tramitação e, consequentemente, uma celeridade à tramitação do processo de insolvência e demais processos previstos no âmbito do CIR. Relativamente ao dever de apresentação à insolvência, dever esse previsto no artigo 18 do CIR, ou melhor dizendo, no que respeita às exceções do dever de apresentação à insolvência, o número 2 deste artigo previa que se excetuam do dever de apresentação à insolvência as pessoas singulares que não sejam titulares da empresa na data em que incorram em situação de insolvência. Passará a prever também que as empresas que se tenham apresentado a PER durante o período de suspensão das medidas de execução previsto no artigo 17, do qual a minha colega, a doutora Andreia Damasio, falou há pouco, ou seja, pelo período de 4 meses após a decisão de nomeação de administrador judicial provisório, com possibilidade de prorrogação de 1 mês. Esta alteração parece-nos bastante lógica, porque poderia ser invocada em praticamente todos os processos de insolvência que sucedessem a um PER,
que o devedor havia incumprido este dever e tal poderia ser suscetível de consubstanciar facto bastante para efeitos de qualificação da insolvência como culposa. No que respeita às pessoas singulares, mantém também a exceção ao dever de apresentação à insolvência. Contudo, há que ressalvar que na prática a não apresentação à insolvência por parte de uma pessoa singular poderá acarretar para as pessoas singulares o indeferimento liminar da exoneração do passivo restante, do qual a doutora Susana falará a seguir, caso essa apresentação não ocorra nos 6 meses subsequentes à verificação da situação de insolvência, com prejuízo para os credores e sabendo o devedor que não existia qualquer perspectiva séria de melhoria da sua situação económica. Portanto, efetivamente, excetua-se do dever de apresentação à insolvência às pessoas singulares, contudo, na prática há que ressalvar este aspecto. No que respeita ao artigo 24 do CID, que prevê os documentos que são necessários quando da apresentação à insolvência por parte do devedor e que estão descritos no artigo, nomeadamente relação de credores, relação de bens, mapa pessoal ao serviço, documentação contabilística, etc. A alteração a este artigo, ou melhor dizendo, o aditamento consiste na obrigação de o devedor apresentar um documento em que identifique as sociedades comerciais com as quais se encontra em relação de domínio ou de grupo nos termos do Código de Sociedades Comerciais. Esta alteração, embora pareça diminuta, poderá ser importante para efeitos de apensação dos processos de insolvência de sociedades que se encontrem em relações de domínio, caso o administrador assim o requeira. Já no decurso do processo de insolvência, de referir que o registro, portanto, a declaração de insolvência passará a ser inscrita não apenas no registro comercial, mas igualmente no registro predial e automóvel relativamente aos bens e direitos que integrem a massa insolvente. Para tanto, será necessária uma certidão judicial de declaração de insolvência com trânsito em julgado, caso o Serviço de Registro ou a Conservatória não consiga aceder à informação necessária para o efeito por meios eletrónicos e sempre, claro, com indicações do administrador de insolvência, nomeadamente uma declaração em que esses bens ou direitos sejam identificados. Relativamente ao aditamento do artigo 47A do CIR, este artigo revela-se bastante importante na prática e permitirá eliminar aqui um dissenso da doutrina e da jurisprudência relativamente à natureza dos créditos compensatórios resultantes da cessação de contrato de trabalho. Isto acontece quando o administrador de insolvência resolve contratos de trabalho já após a declaração de insolvência e existia aqui uma discussão sobre se estes créditos compensatórios seriam créditos sobre a insolvência ou créditos sobre a massa insolvência. Portanto, este aditamento vem permitir esclarecer essa questão e considera que estes créditos compensatórios são créditos sobre a insolvência. Aqui no caso da declaração de insolvência com caráter limitado, que acontece quando o juiz conclui que o património do devedor ou o ativo do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das custas do processo e dívidas previsíveis da massa insolvente, e não havendo outra forma de garantir o pagamento destas despesas,
a insolvência é decretada com caráter limitado e dá cumprimento apenas a uma pequena parte daquilo que está previsto no artigo 36 do CIR relativamente às menções que a sentença de insolvência deve ter. Neste caso, e no que respeita ao administrador de insolvência, ele terá a sua atividade limitada à elaboração do parecer de qualificação de insolvência, do qual falaremos mais à frente. No que respeita à classificação de créditos, nomeadamente a classificação de créditos como subordinados, que está prevista no artigo 48 do CIR, a Lei 9 de 2022, nas alterações que introduz, vem clarificar que são créditos subordinados aqueles que sejam detidos por pessoa especialmente relacionada com o devedor, desde que esta relação especial existisse já quando da respectiva Constituição, portanto, altera aqui a anterior redação, na medida em que a anterior redação referia aquisição e agora está previsto Constituição, e aqueles a quem tenham sido transmitidos nos 2 anos anteriores ao início do processo de insolvência. As demais características permanecem, portanto, continuam a ser considerados como créditos subordinados os juros dos créditos constituídos após a declaração de insolvência, os que sejam subordinados por acordo das partes, os juros de créditos subordinados constituídos após a declaração de insolvência, créditos por suprimentos, etc. A este respeito, e com bastante relevância prática também, é a clarificação taxativa do conceito de pessoa especialmente relacionada com o devedor, quer pessoa singular, quer pessoa coletiva, previsto na alteração ao artigo 49 do CIR. Portanto, o preceito mantém a redação anterior, acrescentando o termo exclusivamente, ou seja, densifica que são exclusivamente considerados especialmente relacionados com o devedor, quer pessoa singular, quer pessoa coletiva, as pessoas que se encontrem, ou as alíneas que se encontrem nestes artigos. O número 4 deste artigo 49 vem também esclarecer que não se considerará como administrador de facto, ou seja, uma das pessoas consideradas como especialmente relacionadas com o devedor, o credor privilegiado ou garantido que indique para a administração do devedor uma pessoa singular, desde que esta não tenha poderes para dispor de elementos do património do devedor. Entendemos que estas alterações são bastante importantes na prática, sobretudo para obviar a dúvidas e dissensos existentes e discutidos na doutrina e na jurisprudência. No que respeita às funções do administrador de insolvência, também vemos aqui algumas alterações introduzidas por esta lei, nomeadamente os poderes para subestabelecer a prática de atos concretos em administrador de insolvência, técnicos ou auxiliares, suprimindo aqui no número 3 do artigo 55 do CIR o termo advogados. No nosso entendimento, o termo técnico já incluirá as funções de mandatário judicial, portanto não parece ter relevância de maior, e sem prejuízo disso, o número 2 refere especificamente que o administrador de insolvência pode subestabelecer os seus poderes ou ser coadjuvado por outro administrador de insolvência, etc., sem prejuízo dos casos de recurso obrigatório ao patrocínio judiciário. Portanto, a questão das funções do mandatário judicial também estão aqui implícitas. No que respeita à prestação de contas, estas contas
são prestadas. O artigo 62 sofre aqui também uma alteração no seu número 1, que passa a prever que as contas são apresentadas nos 10 dias subsequentes à notificação de conta de custas pelo Tribunal ou à cessação de funções, sendo que na redação anterior apenas se previa a cessação de funções. E o número 3 é alterado na forma como as contas são elaboradas. Portanto, as contas têm que ser elaboradas em forma de conta corrente, com um resumo de toda a receita e despesa e, portanto, incluirá também os pagamentos realizados em rateios parciais, efetuados nos termos do artigo 178, do qual falaremos mais à frente. Aqui ainda, relativamente às funções do administrador, uma nota que também é bastante relevante. O administrador tem agora, no âmbito da liquidação, a obrigação de proceder, após a sentença de declaração de insolvência e a realização de assembleia de apresentação do relatório do administrador, a nova redação dispõe que o administrador de insolvência procede com prontidão à venda de todos os bens apreendidos, independentemente da verificação do passivo, e terá que apresentar nos autos, no prazo de 10 dias a contar da Assembleia de Apreciação do Relatório, um plano de liquidação de venda dos bens, o qual tem que ter metas temporalmente definidas, enunciação de diligências concretas a encetar, valores do ativo, valores atribuídos ao ativo, isto por forma a otimizar a rentabilização dos ativos. De esclarecer também aqui quanto às funções do administrador e no que respeita à apensação de ações, que a nova lei, no artigo 88 do CIR, concretamente no seu número 2, passa a dispor que no caso de ações executivas que prossigam contra outros executados, mas nos quais hajam sido penhorados bens compreendidos na massa insolvente, será extraído e remetido para a apensação translado do processo única e exclusivamente respeitante ao insolvente, mantendo-se a ação executiva em curso quanto aos demais. Quanto ao capítulo do CIR, que versa sobre os efeitos da declaração de insolvência sobre os negócios em curso, não se verificam alterações sobre os vários tipos de negócio que são discriminados, mas altera-se sim o artigo 119 do CIR, concretamente o seu número 2 e número 3, que se referem à nulidade das cláusulas que atribuam à declaração de insolvência o valor de condição ou confiram direito indemnizatório ou de resolução ou de denúncia nesta medida. Portanto, é lícito, e o número 3 esclarece precisamente essa questão, é lícito a atribuição destes efeitos a qualquer situação anterior à declaração de insolvência, mas a declaração de insolvência não pode constituir uma condição, não pode ter o valor de uma condição resolutiva de negócio ou conferir um direito indemnizatório. Portanto, esta alteração permite aqui também intensificar esta questão. No que respeita à reclamação de créditos e ao saneamento do processo, de notar que aqui no que respeita à apresentação da reclamação de créditos, o artigo 128 do CIR, que dispõe quanto à informação que deve constar da reclamação de créditos que é apresentada ao administrador de insolvência, e que deve especificar a proveniência do crédito, data de vencimento, montante devido a título de capital, montante devido a título de juros, taxa de juros aplicáveis, eventuais condições, etc. Verifica-se aqui um pequeno aditamento que refere que deverá ser indicado o IVA do credor. Esta alteração pode parecer quase insignificante, mas a relevância prática é alguma, tanto que queremos que a necessidade de densificar esta norma advém do facto de ocorrer
em grande parte dos processos, a não indicação de IVA por parte dos credores, e assim é impossível ao administrador de insolvência proceder aos pagamentos que lhes caibam em rateio. No que respeita ao saneamento do processo, concretamente da questão da verificação e graduação de créditos, havendo alguma impugnação, o artigo 136 vem definir que o juiz designa data para tentativa de conciliação, a qual visa a aprovação pelos presentes quanto aos créditos que hajam sido impugnados. Os presentes à partida serão os interessados, quem apresentou impugnação, quem apresentou resposta na prática, irá nessa sequência preferir despacho saneador, o qual tem valor de sentença. Caso estes créditos, ou a impugnação destes créditos, careça de produção de prova, a graduação terá lugar teria lugar na sentença final, a menos que o juiz concluísse que nada obstava à prolação imediata. A alteração é no sentido de estes créditos serem provisoriamente verificados e graduados, à semelhança dos que não foram impugnados, ou seja, eles são provisoriamente verificados e graduados pelo montante máximo que puder resultar do seu reconhecimento. Isto para efeitos de serem atendidos nos rateios que se efetuarem, e mais uma vez é uma medida que visa imprimir aqui alguma celeridade ao processo de insolvência. Relativamente às quantias que caibam a estes credores, não é? que têm os seus créditos provisoriamente verificados e graduados, estas quantias, apesar de serem atendidas no âmbito dos rateios que se efetuarem, continuam depositadas à ordem da massa insolvente, e só após decisão definitiva é que será autorizado o respectivo levantamento, sendo que, e considerando que são fixados pelo montante máximo que puder resultar do seu reconhecimento, no caso de decaimento, estes credores ficarão obrigados a indemnizar os credores que tenham sido lesados. No que respeita à apreensão de bens, temos aqui também algumas alterações. O artigo 150 do CIR é alterado concretamente no seu número 6, que passa a dispor que as somas recebidas em dinheiro pelo administrador de insolvência devem ser imediatamente depositadas em conta à ordem da massa insolvente. Isto também um bocadinho na linha da alteração efetuada à forma da prestação de contas, que passa a prever que todas as receitas e despesas são considerados para efeitos de apresentação de contas, e, como já referi anteriormente, o administrador, aqui no âmbito da liquidação do ativo, fica também tem a obrigação de apresentar um plano para liquidação do ativo, o qual está cronologicamente definido, e que tem aqui alguma relevância prática também no que respeita à responsabilidade do administrador, como veremos de seguida. O artigo 164 do CIR, que respeita às modalidades de alienação do ativo do devedor, é também alterado no seu número 4, que respeita à proposta do credor garantido para a aquisição do bem por valor àquele que esteja projetado ou fixado para alienação no âmbito daquele plano de liquidação que temos vindo a falar. E, portanto, a alteração é no sentido de, caso o credor garantido proponha a aquisição do bem por um valor superior àquele que está projetado, caso o administrador de insolvência não aceite a proposta, fica obrigado a colocar o credor na situação que decorreria da alienação a esse preço, caso ela ocorra por valor inferior, e esclarecendo que tal proposta só é eficaz
se for acompanhada como caução de um cheque visado à ordem da massa insolvente no valor de 10% do montante da proposta. Também este valor percentual alterado, que a anterior redação previa 20%. Temos aqui também alterações no que respeita ao artigo 167 do CIR, que respeita ao depósito do produto da liquidação. O número 1 deste artigo é alterado no sentido de definir que este produto o produto da liquidação é depositado na conta em conformidade com o disposto para a apresentação de contas, e ainda o número 3 passa a prever que quando sejam previstos períodos relativamente longos de imobilização dos fundos que são depositados à ordem da massa insolvente, esses fundos devem ser aplicados em modalidades sem grande risco, se recolherem o parecer prévio favorável da Comissão de Credores ou do maior credor, acrescentando-se aqui o parecer favorável do maior credor. No que respeita ao prazo da liquidação, e que pode, como referi anteriormente, trazer aqui algumas consequências para o administrador de insolvência, o artigo 169 do CIR é também alterado e passa a prever que, a requerimento de qualquer interessado, o juiz pode decretar a destituição com justa causa do administrador de insolvência, caso o processo não seja encerrado no prazo de 1 ano a contar da Assembleia de Apreciação do relatório, ou no final de cada período de 6 meses subsequente, salvo a existência de razões que justifiquem o prolongamento. Da mesma forma, também constitui justa causa de destituição do administrador de insolvência a não apresentação do plano de liquidação que falamos, ou o seu incumprimento com culpa grave. Portanto, estas alterações são feitas em harmonia com as alterações no âmbito das funções do administrador. Uma outra alteração bastante importante e que é efetuada em harmonia com o preceituado na Lei 75 de 2020, de 27 de novembro, lei que já referi, que é a parte integrante da legislação Covid, é a instituição de rateios parciais obrigatórios das quantias que estejam depositadas à ordem da massa insolvente. A instituição destes rateios parciais obrigatórios, tanto na Lei 75 de 2020 como nas alterações ao CIR, pretende evitar a situação de alguns credores, nomeadamente trabalhadores que aguardam anos pela conclusão das liquidações para receberem os seus créditos, e igualmente os credores comuns, permitindo aqui recebimentos parciais ao longo da liquidação, o que permite colocar a economia a funcionar. Para a realização destes rateios parciais, é necessário que estejam preenchidos 5 requisitos: o trânsito em julgado da sentença, o prosseguimento dos autos para liquidação de ativo, o esgotamento do prazo para impugnação da relação de credores prevista no artigo 130 do CIR, ou seja, o prazo está esgotado, não houve impugnações, ou tendo havido impugnações, estas já estão decididas. A ordem da conta da massa insolvente tem que estar quantias superiores a 10.000 euros e o processo não pode estar na fase de rateio final. Relativamente a estes rateios parciais, ainda de referir que a sua realização carece da elaboração do mapa de rateio e respectiva publicação. Após essa publicação, os credores têm 15 dias para se pronunciar, e, decorrido este prazo de 15 dias, o juiz decidirá sobre os pagamentos que considera justificados no prazo de 10 dias. A anterior redação previa que só poderiam ser efetuados
caso o valor depositado à ordem da massa assegurasse uma distribuição não inferior a 5% do valor dos créditos. Quanto ao rateio final, as alterações são no sentido de encerrada a liquidação da massa insolvente, ser elaborada a conta pela Secretaria do Tribunal no prazo de 10 dias, não sendo o encerramento da liquidação prejudicado pela circunstância de a atividade do devedor gerar rendimentos que acresçam à massa. Após julgadas e as contas e paga a conta de custas, no prazo de 10 dias, o administrador de insolvência apresenta no processo proposta de distribuição e de rateio final, acompanhada da respectiva documentação de suporte, e procede à publicação. Os credores aqui dispõem igualmente de 15 dias para pronúncia, após os quais a Secretaria aprecia a proposta de rateio, conclui o processo ao juiz, que no prazo de 10 dias decidirá sobre as impugnações e validará a proposta de rateio. Quanto à qualificação de insolvência, verifica-se desde logo uma alteração bastante relevante quanto ao estabelecimento de que o prazo para requerer o incidente a abertura do incidente de qualificação de insolvência é um prazo perentório e não orientativo de 15 dias. 15 dias após a Assembleia de Apreciação do relatório, ou, caso esta não se realize, após a junção aos atos do relatório que se refere ao artigo 155, vulgo o relatório do administrador, cabendo ao juiz verificar os argumentos, os factos alegados, e, se considerar oportuno, declarar aberto este incidente nos 10 dias subsequentes. A inovação, a maior inovação no que respeita aqui à qualificação da insolvência, tem a ver com o facto de este prazo, embora seja fixado como um prazo perentório, nos termos do número 2 do artigo 188, pode ser prorrogado quando sejam necessárias informações das quais não possam ser obtidas no prazo de 15 dias, desde que seja apresentado um requerimento fundamentado pelo interessado e que não suspende o prazo em curso. Essa prorrogação de prazo não pode exceder os 6 meses após a Assembleia de Apreciação do relatório ou após a junção do relatório do administrador. É decidida sem possibilidade de recurso no prazo de 24 horas e imediatamente notificada às partes. Aqui também, no que respeita à qualificação de insolvência, o artigo 189 procede à alteração da linha E do número 2, que prevê que as pessoas afetadas a indemnizarem os credores do devedor. Portanto, as pessoas são condenadas por sentença de qualificação de insolvência a indemnizar os credores do devedor insolvente até ao montante máximo dos créditos não satisfeitos, considerando as forças dos respectivos patrimónios. Esta responsabilidade é solidária entre todos os afetados. Há aqui uma ligeira alteração, e apesar da pretensão do legislador declarar o âmbito da condenação patrimonial, o texto continua a referir a indemnização dos credores até ao montante dos créditos não satisfeitos. No nosso entendimento, não resolve a questão de fundo, porque esta condenação tem uma natureza de responsabilidade aquiliana
que obriga a que seja devidamente estabelecido o nexo de causalidade entre o ato das pessoas afetadas ou a omissão e o dano sofrido pelo credor, e que seja quantificado. Portanto, queremos que esta alteração ficou um bocadinho aquém, e era importante que a lei deixasse mais clarificado o limite desta responsabilidade. De referir ainda que relativamente à abertura do incidente de qualificação de insolvência, portanto são citados o devedor e os afetados pela qualificação, e é aqui aditado ao artigo 188, o número 12, que refere especificamente que no caso do falecimento de algum dos afetados, a instância ficará suspensa. Para terminar, uma breve nota aqui relativamente ao plano de insolvência, que é um plano de pagamento dos créditos sobre a insolvência e que funciona na prática quase como se fosse um PER dentro do processo de insolvência. Sofre aqui algumas alterações ao nível do conteúdo do plano apresentado, nos termos das alterações ao artigo 195 do CIR, deve concretizar aqui as medidas a executar e sobretudo, tem aqui também a referência a mais documentação ou informação contabilística e deve especificar também as formas de informação e consulta de representantes dos trabalhadores e a sua posição. Bem como as consequências gerais relativamente ao emprego, nomeadamente despedimentos, redução temporária do horário de trabalho, suspensão de contratos de trabalho, etc. Informações, a indicação dos credores não afetados pelo plano, e descrição da razão pela qual não são afetados, de forma a que não sejam privilegiados credores que não tenham razões objetivas para ser, e também informação quanto aos novos financiamentos previstos. No mais, as alterações são diminutas, vem prosseguida a conformação do cômputo das maiorias para a aprovação do PER, e fica também consignado no artigo 217 do CIR que as providências que tenham incidência no passivo do devedor não afetam a existência nem o montante dos direitos dos credores da insolvência, designadamente aqueles que votem favoravelmente o plano. Posto isto e fazendo um balanço, de facto a lei não introduz alterações de fundo ao processo de insolvência, ou no geral não introduz alterações de fundo, ao contrário do que acontece, por exemplo, com o PER, como a doutora Andréa acabou de referir, e ao contrário do que acontece com a exoneração, como a doutora Susana falará de seguida. No entanto, o balanço é bastante positivo na medida em que a lei vem clarificar algumas questões que causavam aqui alguma controvérsia na prática e que serão certamente importantes para o dia-a-dia judiciário. Posto isto, eu passo a palavra à doutora Susana Santos Valente, que irá falar-nos um pouco das alterações no âmbito da exoneração do passivo. Obrigada. Muito boa tarde, novamente. Vou tentar ser célere, porque de facto o tempo voa, estas alterações, as alterações são muitas, são de pormenor, muito mais haveria certamente a alterar, mas a verdade é que entretanto já passou aqui uma série de tempo e eu agradeço-vos a paciência, mas vou-vos maçar só com mais um pequeno tema para terminar. Vou tentar ser célere, mas acho que de facto, e peço desculpa porque
vou ter que passar aqui então para esta apresentação, porque é importante esta alteração que o CIR, que estas alterações trazidas através da diretiva trazem no âmbito das insolvências pessoais, das insolvências de pessoa singular. E, portanto, a alteração essencial que esta transposição traz no âmbito das insolvências pessoais tem que ver com a exoneração do passivo restante. A exoneração do passivo restante é uma característica que existe apenas nas insolvências pessoais e que, como a maioria das pessoas já sabem, até porque, na verdade, o que acontece hoje em dia, ou já há uns anos a esta parte, é que cada uma das pessoas que se pretende apresentar à insolvência pessoal, e a mim aconteceu, alguns clientes, quando vinham pedir uma consulta relativamente ao tema da insolvência pessoal, muitas vezes falavam aquela insolvência dos 5 anos. O tema é engraçado, agora não será de 5 anos e também é engraçado, mas está errado. De qualquer forma, a verdade é que a insolvência pessoal traz a possibilidade de insolvente ter a exoneração do passivo restante, no fundo o que isto é a possibilidade de passar um determinado período, o insolvente fazer assim, aqui um reset à sua vida, determinadas dívidas que não foram, que não as conseguiu pagar no âmbito deste período de cessão de rendimentos, com aquilo que foi entregando ao administrador de insolvência. No fim desses 5 anos, ainda no âmbito da lei atual, não foram pagos, haveria a exoneração dessas mesmas dívidas. Obviamente que aqui estavam de fora as dívidas da Autoridade Tributária e Segurança Social, mas as demais ficariam, como continuam a ficar, haveriam reset e ficariam exoneradas. Dar só uma nota, que já acontecia antes, mas é importante realçar, porque era uma situação que muitas vezes era suscitada, as pessoas partindo do pressuposto que a exoneração era quase um processo, uma fase processual e obrigatória do processo de insolvência de pessoa singular. Não é assim. O Tribunal pode ou não conceder esta exoneração do passivo restante e tem que ser, obviamente, requerida pelo devedor na apresentação à insolvência ou na oposição à mesma, ou 10 dias após a declaração da insolvência. E, portanto, é uma possibilidade. A verdade é que todos sabemos que, na maioria dos casos, em mais de 90%, esta exoneração era concedida, continua a ser concedida, mas ela tem que ser requerida e não é obrigatória. E, portanto, esta exoneração implicava aqui o princípio, que muitas vezes falou, do princípio do fresh start, de começar de novo, fazer um reset, no fundo. E a alteração, a maior alteração, a primeira que vamos falar, mas a maior, é a diminuição deste período de cessão de rendimentos, portanto, o período durante o qual o insolvente ficará apenas com parte do seu rendimento, o salário mínimo nacional, ou mais, dependendo daqueles que são os seus dependentes, o seu agregado familiar, ou também as suas despesas de hospital, de medicamentos, etc. Mas a regra é que seja o salário mínimo nacional. E, portanto, durante este período, que era de 5 anos, passará a partir de dia 11 de abril para 3 anos. Esta alteração, que é muitíssimo importante, que tem um impacto enorme na apresentação e no desenrolar das insolvências pessoais, tem vantagens e desvantagens, a meu ver. Tem, obviamente, e claras vantagens de resolução mais rápida, de possibilitar mais rapidamente também aqui o fresh start e a continuação da vida familiar, da capacidade de aquisição. Mais uma vez voltamos a falar da possibilidade da economia se movimentar, que se faz também, como todos sabemos, através da capacidade de compra, e portanto isso também permitiria, esta redução permite aumentar, reduzir o período de cessão, reduzir o período em que a pessoa singular está com menos rendimentos, e portanto permitir este desenvolver, e obviamente também traz aquilo que era um dos objetivos da diretiva, que é manter os processos do tribunal, mantê-los no tribunal durante menos tempo. Passamos de 5 para 3, há aqui 2 anos pelo menos em que vários processos estariam em tribunal e deixam de estar. Do meu ponto de vista, há uma enorme desvantagem, que é
o aumento que, na minha opinião, vai ocorrer de recurso às insolvências pessoais, às insolvências de pessoa singular. Tenho constatado nos últimos anos, obviamente isto são picos, há uns 5 anos, houve 4 anos a esta parte, houve um pico enorme de recurso às insolvências de pessoa singular, depois houve um decréscimo. Eu estou em crer que com esta alteração haverá novamente um acréscimo de recurso à insolvência de pessoa singular. Acho que caberá àqueles que são os espiões neste acesso à justiça de chamar a atenção, de dar consciência daquilo que é a apresentação a um processo de insolvência, que obviamente tem consequências, e algumas consequências são para sempre. A capacidade de recurso ao crédito é obviamente muito limitada após a apresentação a uma insolvência. Portanto, cabe-nos-á a nós também fazer esse papel de consciencialização, que acho que é muito importante. Consciencialização hoje em dia vai ser muito mais difícil com a redução para os 3 anos, porque obviamente passa a ser apetecível que uma resolução, às vezes um passivo que nem sequer é muito grande, se possa resolver num prazo de 3 anos. De qualquer forma, eu percebo e aceito também que as vantagens são grandes e que vai resolver bastantes situações, até do ponto de vista da própria pessoa singular e dos tribunais. É importante também referir que esta alteração à exoneração, ao período da cessão de rendimentos e à exoneração do passivo restante tem aplicação imediata a 11 de abril de 2022 e, portanto, quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que os processos de insolvência em que tenha sido concedida a exoneração do passivo restante e que estejam, por exemplo, com 4 anos, tenha decorrido 4 anos, a partir do dia 11 de abril, através de um requerimento ao processo, pode o devedor requerer, o insolvente requerer que seja aplicado imediatamente este prazo dos 3 anos e, portanto, será desde logo encerrado o processo. Portanto, estes 3 anos aplicam-se aos processos que estão em curso e mesmo, não só àqueles que já passou os 3 anos e, portanto, em relação a esses terminará logo, como em relação àqueles em que se está a aproximar e que deixa de ser 5 e passa a ser 3. Portanto, esta alteração é ampla e de aplicação imediata a partir do dia 11 de abril. Não deixa, devo reforçar, de estar dependente da apresentação de um requerimento nesse sentido. Portanto, no âmbito se nada fizer, o prazo não é automático. Tem que haver, de facto, a apresentação de um requerimento nesse sentido. O procedimento mantém-se aquele que era, o procedimento para pedir a exoneração do passivo restante, foi o que disse há pouco, e tem, obviamente, a ver com o pedido por parte do próprio devedor, na apresentação à insolvência, ou 10 dias após a declaração dessa mesma insolvência, pedir que seja concedida a exoneração do passivo restante. Atenção, que o não pedir essa exoneração dentro do prazo é um dos fundamentos de indeferimento liminar. Há vários, esse é um deles, logo o primeiro elencado na lei, portanto é muitíssimo importante. Uma segunda alteração trazida aqui, todas no âmbito da exoneração do passivo restante, no âmbito das insolvências de pessoa singular. As funções do fiduciário. As funções do fiduciário são exercidas pelo administrador de insolvência. E hoje, a partir do dia 11, com esta lei, verá as suas funções possivelmente alargadas. Há dois campos onde o legislador alargou essas funções. O primeiro é uma falsa questão, relativamente à possibilidade dos pagamentos aos credores após a verificação e graduação dos créditos. Na verdade, isso hoje em dia já acontece. O administrador já procede a esse pagamento aos credores terminado o período de cessão de crédito, já faz conforme o rateio esse pagamento, agora fica formalmente previsto que o fará. E este segundo é que é uma verdadeira novidade, que é a possibilidade do administrador de insolvência assumir funções de fiscalização do cumprimento das obrigações do devedor. O devedor, durante este período de cessão de rendimentos, tem obrigações de entrega dos seus rendimentos, etc. E agora, a requerimento dos credores, pode o administrador de insolvência assumir também esta função de fiscalização. Tem que ser requerido pelos credores na Assembleia ou 10 dias após a declaração de insolvência, quando não houver lugar à Assembleia, quando tenha sido
prescindida a realização da mesma, mas tem que ser requerido, e o administrador de insolvência assumirá essas funções de fiscalização do cumprimento das obrigações. Estas funções já são muitas vezes exercidas por parte do administrador, mas de forma muito pontual, mais quando tem que prestar contas no âmbito do processo de insolvência e não numa forma tão reiterada como agora parece a lei querer fazer crer. Portanto, esta é uma segunda alteração, tem a ver com os poderes do administrador de insolvência no âmbito do cumprimento deste processo de exoneração do passivo restante. Uma terceira alteração, liquidação superveniente. Esta alteração é muitíssimo interessante. Na minha perspectiva, tem uma dupla vertente, embora a segunda que vos darei nota tem claramente uma importância menor, mas então o que é que o legislador introduziu? Claramente com o intuito de salvaguardar credores e de obstar determinadas situações que todos conhecíamos, de o insolvente ter determinado nível de vida durante o período de cessão de rendimentos, que não correspondia exatamente àquilo que era as suas reais capacidades, e depois, assim que terminava a cessão de rendimentos, o seu nível de vida e o seu património era totalmente diferente. E, portanto, havia aqui uma exoneração do passivo restante concedida em claro prejuízo dos credores, e a partir daquele período dos 5 anos, tudo demais não seriam ressarcidos. E, portanto, o legislador veio, e amador bem, introduzir aqui uma alteração que permite que, caso sejam, entretanto, e após mesmo a liquidação e encerrado o processo, verificar a existência por parte do administrador de insolvência de bens ou direitos no património do devedor, que eles sejam apreendidos pelo administrador de insolvência e que seja procedida à venda dos mesmos, mesmo depois de terminados os 5 anos, à data de hoje, e depois será os 3. Portanto, a existência de património ou de bens em momento posterior, nada a obstar que os mesmos possam vir a responder igualmente pelos valores, pelos créditos que ficaram por pagar e que, entretanto, em relação aos quais tinha havido aqui o tal reset. Não estamos a falar, obviamente, de o insolvente, entretanto, ter um trabalho com rendimento um bocadinho superior. Estamos a falar, parece-me, daquilo que interpreta a lei, a existência de bens ou direitos de valor que, de facto, impliquem que há aqui um enriquecimento sem causa por parte do insolvente e que, portanto, deverá, em benefício dos credores, reverter à massa. Portanto, a vantagem principal é tranquilizar, salvaguardar os credores relativamente a que sejam ressarcidos dos seus créditos e ao não enriquecimento ou à simulação da vida e da capacidade financeira do insolvente, sendo depois alterada fim deste período. Outra vantagem que do meu ponto de vista, acho que existe e que pode ser enquadrada neste artigo também, embora eu bem saiba que não me parece que tenha sido esse o intuito, é que, na verdade, porque na prática acontece, e já nos aconteceu aqui no escritório, haver o cliente, a pessoa singular, apresenta-se à insolvência e, num momento muito próximo da declaração de insolvência, há algo que se altera na sua vida e que lhe permite ter bens que permitem resolver a sua vida financeira, pagar aos credores, e isto implica que, em determinados timings, obviamente, se possa reverter aqui a situação de insolvência, ele possa deixar de estar insolvente. Como disse, uma declaração de insolvência de uma pessoa singular tem impacto no futuro, é importante que estejamos conscientes disso, e, portanto, poder resolver desta forma também me parece que pode ser um benefício interessante. Uma quarta alteração tem a ver com a prorrogação do período de cessão. O que é esta prorrogação do período de cessão? Já vimos que o período de cessão era de 5 anos, que a partir de 11 de abril vai passar para 3. Então, e o que é que acontece quando, durante este período, que agora é de 5, há incumprimento das obrigações do insolvente? Ele não entregou os valores que ia entregar, ou entregou em alturas desfasadas, há um incumprimento, o administrador tem nota disso
e dá nota desse mesmo incumprimento ao Tribunal. O que acontece atualmente é que a exoneração, na verdade, deixa de existir, o insolvente perde esta possibilidade de exoneração do passivo restante e, portanto, terá que responder com o seu património relativamente a todas as dívidas. Não tem este período de 5 anos, que agora passará então os 3. Estas alterações trouxeram aqui a possibilidade de prorrogação deste período. Queria deixar claro que esta prorrogação não é obrigatória, é uma faculdade, é uma possibilidade que está prevista a favor do insolvente. Ou seja, o insolvente tem que, incumprindo as suas obrigações, ir a tribunal e convencer, no fundo, o tribunal de que houve determinados fatores que levaram ao incumprimento dessas obrigações, mas que está verdadeiramente convicto que as poderá cumprir, e o tribunal, se convicto de que existe essa possibilidade também de cumprir, pode prorrogar o período de exoneração do passivo restante por um período único, que pode ir até 3 anos, mais 3 anos, para que o insolvente possa cumprir agora as obrigações e manter o benefício da exoneração do passivo restante. Portanto, é, no fundo, dar aqui uma segunda hipótese, uma segunda chance, mesmo a quem incumpriu essas obrigações, de agora as cumprir e de continuar a beneficiar desta exoneração do passivo restante, porque o legislador sabe que uma insolvência de pessoa singular sem exoneração do passivo restante é cortar definitivamente a capacidade financeira de investimento, de compra, de aquisição daquela pessoa singular e quiçá, do seu agregado familiar. E, portanto, esta é uma alteração importante que me parece que vai ser muitas vezes utilizada. De resto, existem outras alterações de menor importância aqui para este fórum e em geral também para este, de facto, tem menor importância. Foi revogado o artigo 248, número 4, que se referia à matéria das custas, da impossibilidade de recurso ao apoio judiciário, já tendo recorrido, não se poderia recorrer normalmente. Este número 4 já tinha sido declarado inconstitucional pelo Acórdão do Tribunal Constitucional em 2021 e, portanto, esta alteração não é mais do que o cumprimento dessa declaração de inconstitucionalidade. E foi editado o artigo 248 número A, que tem também, vai esclarecer um tema que muitas vezes suscitava dúvidas, que era, no fundo, saber qual o valor da causa para efeitos de recurso, e define-se que, no âmbito dos recursos de exoneração do passivo restante, o valor da causa é o valor do passivo a exonerar. Quanto a esta matéria da exoneração, tentei acelerar um bocadinho para também não arrastar mais do que aquilo que era razoável, já vamos com mais de hora e meia. Queria, antes de passar aqui ao tema às questões, às dúvidas que possam ter, temos aqui as 3 disponíveis. Queria agradecer mais uma vez muitíssimo à volta do convite que endereçou, em nome da PRA, meu, da Andreia e da Carolina. Como disse, foi uma honra para nós poder partilhar aqui um bocadinho do que é ainda uma análise embrionária relativa às alterações trazidas ao CIR. Ser que estamos disponíveis para qualquer questão e agradecer muitíssimo também a quem esteve desse lado e teve a paciência de quase nestas 2 horas nos ouvir falar de alguns temas, um ou outro um bocadinho mais específicos e menos glamourosos, mas que são, na verdade, aquilo que são as alterações ao CIR trazidas por esta diretiva. Muito obrigada e estamos agora disponíveis para todas as questões que nos queiram colocar.